Olá, pessoal. Vou iniciar pedindo desculpa, tá? Nós tivemos uma falhazinha técnica aqui, mas já estamos prontos para iniciar essa nossa sessão. Então, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso episódio especial do Proteja Nosso Mundo, Voz da Linha de Frente. Hoje vamos estar falando de um assunto que importa, né, para todos nós, que é a cibersegurança. Para os que ainda não sabem, né, outubro é o mês de conscientização da cibersegurança, então resolvemos trazer essa sessão para conversarmos sobre esse tema em uma linguagem simples e vamos descobrir como cada um pode proteger dados e evitar ameaças online, né, junto com os especialistas da Microsoft na linha de frente da segurança digital. Antes de começarmos, eu queria só compartilhar uma novidade, né, aos que já nos acompanhavam em sessões anteriores, o nosso programa Global Access, que ele trazia conteúdos em diferentes idiomas, evoluiu e agora faz parte do Microsoft Security Community. Essa mudança ela traz mais recursos, conteúdos, né, e oportunidades para todos os que querem aprender e se engajar em conteúdos de segurança com os produtos da Microsoft. E o nosso conteúdo, assim como outros conteúdos, né, de segurança, vão estar disponíveis através do Security Community Videos, no aka.ms/Security Community Videos. E as nossas gravações anteriores, né, de conteúdos em português, a gente tem vários temas que já foram abordados, fora de cibersegurança, temas de Intune, do Security Copilot, então vocês encontram ainda no aka.ms/globalaccess/pt. Então, vamos lá. Acabei de verificar que eu estou sem o meu background, com as falhas técnicas, né? Tudo pode acontecer. Estamos live aqui com vocês. Eu vou só... Deixa eu conseguir mudar aqui meu background, só para a gente estar todo mundo alinhado. Lembrando que esse mês a gente celebra o mês da proteção da segurança da informação e a gente fez um grande esforço aqui para estarmos todos juntos hoje para poder apresentar para vocês esse conteúdo em português e falar um pouquinho sobre conscientização de segurança da informação com os profissionais da Microsoft. Então, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Obrigada, já consigo ver o seu desktop. Tá tudo ótimo. Eu estava aqui não mostrando a opção de apply. Bom, vou começar também, né, falando, apresentando, já estamos todos de caras aqui, vocês conseguem definir pelas fotos também aqui no slide. Então, quero agradecer aos nossos oradores hoje. Muito obrigada, Liliane, que a Liliane é uma Senior Solution Engineer, né, especialista em proteção de dados aqui na Microsoft. Eu sou a Fernanda Cisnando, sou um Senior Technical Support Engineer no time do Fast Track. Temos também o Rodrigo Fonseca. O Rodrigo é um Principal Product Manager, né, especializado em identidade em nuvem, então o Microsoft entra e faz parte do time de Customer Acceleration, o CAD Team. E o Marcos Barbosa, um Solution Engineer, também especialista em segurança de endpoints, que muitos devem conhecer. Tá? Então, como a agenda, a gente vai estar falando um pouquinho, né, de fundamentos de cibersegurança, vamos estar também falando, né, da inteligência artificial e segurança, como é que a gente faz hoje, né, com todas essas novidades aí para a gente. E vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, nós recebemos algumas perguntas, e, por favor, quem tiver perguntas aí, fiquem à vontade de já nos enviar, para que a gente possa adereçar essas perguntas também aqui na live, tá? E aí, após essas perguntas e respostas também, eles vão estar todos fazendo demonstrações, explicando o que eles vão estar falando aí com vocês, tá bom? Então, tá, eu vou falar agora um pouquinho, né, vou iniciar basicamente, porque eles vão abordar esses assuntos com mais profundidade aí com vocês. Então, vou falar um pouquinho dos fundamentos de cibersegurança, né, por que esse tema é tão importante e como pequenas ações que a gente faça, elas podem evitar grandes problemas, né. Então, a gente fazendo assim uma analogia da segurança digital com a segurança do nosso dia a dia, das nossas casas, né? Nós trocamos as portas, nós colocamos alarmes, câmeras, né? E no mundo digital ele não é diferente. A gente precisa dessas mesmas trancas, né? Para a gente proteger as nossas informações, né? E isso importa porque cada clique
em um e-mail ali recebido, a gente pode abrir portas, né, para os criminosos digitais. A gente sabe que os dados pessoais, os financeiros e corporativos, eles são alvos deixa eu só constantes. interromper um pouquinho. O Júlio César colocou aqui no chat que ele não está conseguindo visualizar a gente, né, que ele só está vendo as apresentações. Queria pedir para os demais aí colocarem no chat, por favor, se estão vendo o nosso vídeo ou se estão vendo apenas o deck, tá? Desculpa, Fernando. Não, tá ótimo. Quem puder nos confirmar, aí... Você pode seguir, Fernando. Bom, acho que a gente pode seguir. Então, assim, dados pessoais, dados financeiros, eles são alvos constantes, né? E, assim, um simples descuido, como vocês sabem, eles podem permitir que comprometa toda a empresa, né? E aí, vocês veem como a gente pode proteger, Fernanda, né? Como seriam essas trancas? Então, assim, algumas opções, né, que a gente tem e sugere seriam utilizar senhas fortes, né, e sempre utilizar o MFA. Então, quando a gente fala senhas fortes, senhas complexas, senhas que não sejam 1, 2, 3, 4, né, 000, então, assim, evitar também repetir senhas, né, então, aquela mesma senha que você usa, utilizar em um outro serviço, então, assim, essas senhas fracas, elas são sempre... como eu dizer assim, os ataques, eles exploram mais essas credenciais fracas, né? Então, assim, MFA, ela hoje em dia é imposta pela Microsoft, né? Então, nós todos temos que estar com o MFA habilitado, e realmente, se a gente parar para pensar como o MFA ele protege, né? Eu até passei por essa semana num incidente, eu digo, pessoal, não era nem num ambiente de meu acesso de trabalho, mas num ambiente de uma conta minha pessoal. De repente eu recebi a autenticação, né, me dizendo um código de algo que eu não estava nem tentando entrar. Então já me gerou alerta. Alguém sabe minha senha, né? Já tenho que fazer alguma coisa ali. Então, o MFA ele protege, sim. Temos vários dados, né, de comprovação de como o MFA ele protege. Acho que até o Rodrigo vai falar disso mais. Então, o MFA ele protege, sim. Né? Então, é indicado estar habilitando o MFA, né, nas contas. Então, ameaças comuns de phishing, aqueles e-mails ou mensagens falsas tentando, né, roubar dados. Então, a gente tem que estar sempre alerta, desconfiando de alguns erros, verificando aquela URL ali, de onde vem aquele e-mail, aquele remetente ali está estranho. Então, links suspeitos são essa coisa que a gente tem que estar atento e passar para os nossos usuários, para estarem atentos a isso também, para evitar, né, esses ataques. Então, malware, vírus, então, aqueles programas maliciosos também, que vêm através de links, pendrives, tudo isso a gente tem que estar alerta. E nós temos produtos para agendar isso, que aí eles vão estar abordando também. Então, é isso. Dicas práticas que a gente fala, senhas fortes, senhas únicas e fortes, né, com o MFA, verificar sempre remetente e links antes de clicar em qualquer link ali dentro de um e-mail. Outra coisa também é a questão de atualização dos dispositivos, o Marcos vai estar cobrindo isso também, então, tá sempre que tiver aquele atualização de segurança ali, a gente tem que estar falando ou automatizando, né, nós temos formas de automatizar essas atualizações, mas se não está em alerta, e sempre está tendo certeza que a gente está com o nosso ambiente atualizado, tá? É isso. Então, eu vou passar agora a palavra para minha colega Liliane, que ela vai estar cobrindo também o tema de IA e segurança, tá? Então, Liliane, é com você. A gente não te escuta, Liliane. Tá no mudo. Olá, obrigada, Fê. Vamos lá, então. Sobre inteligência artificial, a gente tem ouvido falar tanto sobre inteligência artificial em diferentes segmentos. Eu tive a oportunidade de participar de uma conferência que falava sobre proteção de controles industriais, que inclui ali os serviços críticos, como o setor de energia, o setor de transportes, enfim, o setor de distribuição de água. E nesse evento, uma das coisas que eu achei interessante era sobre a preocupação que a gente tem em relação aos componentes
que estão embutidos em algumas soluções, e também as soluções que são avulsas em relação à inteligência artificial e que tipo de informações elas podem tocar. Então, a IA, ela com certeza pode ser utilizada para diversos tipos de produtividade. A gente recomenda o uso, inclusive, da IA para essa produtividade, esse aumento de produtividade. Por quê? Porque ela tem essa capacidade aí aumentada de processar informações de uma forma que talvez nós humanos não teríamos tanto como processar tanto volume de informação. Tem muita coisa interessante que dá para desenvolver com a IA. Mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar como é que a gente protege essa informação para que esse comportamento, esse relacionamento criado entre a inteligência artificial e as diversas soluções, não só de segurança, mas as soluções que a gente usa no nosso dia a dia, no trabalho, na vida privada, como a Fer mencionou, elas sejam protegidas, ou seja, a IA, ela precisa entender que as informações que a gente está processando, elas têm um determinado valor e cada valor deve ter um controle ali aplicado. Então, a IA, ela traz muita produtividade, mas ela traz produtividade para os dois lados, ela traz para o lado da defesa, ela traz para o lado do ataque. Imagina um ambiente onde hoje a gente pode utilizar a inteligência artificial para ler uma quantidade absurda de documentos técnicos, de manuais, de informações, e essas informações podem incluir, por exemplo, listas de vulnerabilidades, podem falar sobre diversas, até falhas em alguns produtos, que podem ser utilizadas para treinar esses modelos e acrescentar essa informação no potencial ataque. Então, a gente fala sobre IA e segurança nesse mês de conscientização como uma novidade, uma tecnologia que a gente está vendo aí em diversas camadas hoje da nossa sociedade, a gente está vendo diversas aplicações, mas que a gente precisa trazer para o nosso contexto. Além disso, a IA, ela pode empoderar os times de segurança para trabalharem com diversas informações, por exemplo, com os logs que recebem de diversos incidentes. Então, no universo da segurança da informação, o dia a dia é receber essas informações sobre comportamentos que podem ser maliciosos dentro desse ambiente, compilar essas informações e poder trabalhar com essas informações para entender qual vai ser o item que vai ter maior prioridade para ter uma resposta, qual seria o tipo de incidente que eu precisaria ter uma equipe um pouquinho mais abrangente para poder resolver esse incidente, e a IA, ela pode trazer esse tipo de vantagem. Então, assim, temos muita informação hoje no mercado, Fer, muita informação interessante sobre, não só no mercado, como na academia também, sobre como a IA pode trazer um contexto muito interessante sobre proteção de informação, mas também do lado do ataque. Então, a nossa recomendação fica para absorver como uma nova tecnologia, mas sempre fazer a atividade de casa, que é o nosso acesso de risco, né? Olhar para essas informações, entender o que elas estão processando, e daí você faz essa análise e resolve o que é um controle que você precisa aplicar, adicional, para poder trabalhar com essas novas funcionalidades num formato seguro. Muito legal, Lili. Obrigada aí pela informação. Então, vamos seguir. Esse nosso formato hoje, ele está diferente da nossa sessão, para quem já acompanhava antes. Então, a gente vai fazer agora no modelo onde a gente recebeu algumas perguntas, tá? Ou perguntas também que... Essa daqui eu vou fazer perguntas que normalmente a gente recebe de clientes e é algo muito comum. E aí eu vou estar perguntando a cada um dos oradores e eles vão estar endereçando essas perguntas, tá? Então, vamos primeiro, eu vou começar com o Rodrigo, tá, Rodrigo? A primeira pergunta, ela é super relevante, né? Seria no sentido de o que mais a gente pode fazer, né, além de senhas fortes e MFA, para proteger as nossas contas, né, de identidades digitais. Então, vou passar a palavra para o nosso amigo Rodrigo. Estou tirando o mudo, né? Eu estava no mudo, isso. Não, obrigado pela pergunta, Fernanda. Boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo ou vendo. E
a gente fala de MFA há muito tempo, né? E é curioso como a gente ainda vê que a adoção de MFA está longe do ideal nas empresas. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, aqui no Brasil, uma série de ataques e atividades que até tiveram, né, ganho financeiro, onde credenciais foram compartilhadas, né? Onde a pessoa compartilhou essa credencial. E a única forma de você compartilhar uma credencial hoje é se você não tem um MFA, ou se você usa um MFA que não é seguro o bastante, né? Um MFA que você possa compartilhar o MFA também. E aí você quebra, né? Então, hoje o que a gente tem visto muito é o mercado caminhando é o que a gente chama da adoção das políticas sem senha, da autenticação sem senha, que é o passwordless, né? E os métodos de autenticação que são resistentes a phishing. Porque o principal ataque hoje contra a identidade são ataques de phishing, né? São os ataques onde você joga aquela isca e espera que o usuário interaja com aquilo e que ele se autentique naquele site fake, e a partir daí você rouba as credenciais dessa pessoa, né? Então, não é mais um keylogger que você instala na máquina da pessoa, é simplesmente um site que você manda para a pessoa e ela entra lá e ela mesmo digita a credencial dela. E aí não importa se a senha é forte, né? Uma vez que a pessoa roubou a senha, já era. Então, por isso que a autenticação sem senha ela é tão importante, porque ela é ligada a uma coisa que a pessoa sabe, geralmente um PIN que protege essa autenticação sem senha, e uma coisa que a pessoa possui, que pode ser um celular, pode ser um dispositivo FIDO, né, pode ser um hardware token, e às vezes até uma coisa que a pessoa depende de uma biometria, como o caso do Windows Hello. Né? Então a gente tem visto um caminho de adoção de autenticações resistentes a phishing e autenticações sem senha como resposta para esses riscos de ataque. Então, para a gente citar um exemplo real do Brasil, a gente teve um ataque, né, numa das empresas que fornece serviço ao Pix, e a forma como os atacantes entraram foi roubo de credencial. Né? Eles convenceram uma pessoa a compartilhar a credencial, a troca de um ganho financeiro. E isso nunca seria possível se essa pessoa usasse uma autenticação por certificado, uma autenticação resistente a phishing, um passkey, um FIDO. Isso seria muito mais difícil de acontecer. E do lado do Entra, a gente tem várias formas de forçar isso, né? Então a gente consegue garantir, através do política de acesso condicional, que determinados usuários, para acessar determinadas aplicações, têm que usar um método específico. Um método resistente a phishing, um método sem senha, para garantir um nível a mais de segurança. Né? Então, hoje, isso é o que a gente vê. Além de ter a IA, né, ligando com o que a Lili comentou na introdução, a IA como assistente, né, e auxiliar para identificar esse tipo de cenário e sugerir, inclusive, melhorias das políticas de acesso condicional, que é algo que eu posso mostrar depois na demo. Bacana. Rodrigo, se quiser fazer um demo agora, já pode fazer. Ou a gente deixa para cobrir depois. Tá bom, não, posso mostrar rapidamente aqui. Deixa eu pegar, então, o compartilhamento. Rodrigo, quando você se prepara para o demo, eu adorei que você mencionou isso, porque até nessa conferência que eu participei, uma das coisas que eles mais perguntaram foi sobre a IA deveria ter uma identidade? Sim. E a resposta é sim. Né? Uma coisa que a gente tem visto muito, aí, entrando nesse assunto de IA, né, são os agentes de IA. Então, agora, a moda não é mais IA generativa, isso já passou. Agora, a moda é agentes de IA. E o que são os agentes de IA? Os agentes de IA, eles são IAs generativas que têm um foco muito específico de execução de uma tarefa. Então, ela recebe um input, executa e dá um output. Que pode ser uma mensagem, pode ser um relatório, pode ser até execução de uma ação mesmo, numa ferramenta, né? E esses agentes, eles são autônomos, eles atuam de forma independente. E como eles são autônomos, eles são como se fossem funcionários. E eles precisam ter uma identidade, que não é igual a uma identidade de usuário, mas é uma identidade de IA, né, de agente de IA. E essas identidades precisam ter permissão, ciclo de vida, governança, segurança, assim como a gente trata com o usuário. Tá? Então, isso também é uma coisa que a gente vai ver o mercado falando muito. E para quem está ouvindo a gente, daqui a algumas semanas a Microsoft vai ter o Microsoft Ignite, que é um evento global transmitido online. Recomendo, e é gratuito online, então recomendo que vocês se inscrevam no Microsoft Ignite, porque vai ter diversas sessões que vão abordar justamente esse tema aí que a Lili perguntou, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Se alguém puder confirmar aqui para a gente. Bem, se vocês estiverem vendo a minha tela, tem três coisinhas que eu quero mostrar muito rapidamente, tá?
A maioria das pessoas estão familiares com o acesso condicional. E são algumas coisas novas do acesso condicional que a gente vê uma utilização baixa e que são muito importantes. Uma que eu queria chamar a atenção é o Authentication Strengths. Então, no Authentication Strengths, você define qual método de MFA vai ser usado para autenticação. Então, você cria políticas de métodos que podem ser usados durante a autenticação. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas políticas que definem que apenas FIDO está disponível, outras que definem que apenas Windows Hello está disponível, outras que definem apenas métodos resistentes a MFA. E esses Authentication Strengths, eles ficam ligados às políticas de acesso condicional, como a gente consegue ver aqui, né? Então, essa Authentication Strengths, que só garante métodos resistentes a phishing, aplica para essa CA aqui, ó, CA23, phishing resistente. Essa do FIDO2 aplica para essa aqui, ó, CA30. O que eu tenho nessa CA30 aqui, por exemplo? Nessa CA30, se eu abrir aqui, ó, a grande diferença é que no Grant Control dela, ao invés de eu selecionar esse primeiro checkbox, que é o Require Multifactor Authentication, e quando eu seleciono esse cara aqui, é qualquer método de autenticação, qualquer método de MFA, SMS, tudo que existe aí no mundo, né, que está disponível para o usuário, ao invés de eu marcar isso, eu marco esse aqui. E nesse aqui, eu estou selecionando apenas um método específico. Então, pensa aí, uma aplicação super crítica que controla pagamentos de Pix. Pô, isso é super crítico. A pessoa que vai acessar isso aí, ela tem que ter um acesso seguro e verificado o tempo todo. Como é que a gente faz isso? A gente força para ela um método de autenticação mais seguro possível, para que ela não possa compartilhar, para que ela não possa ser coagida a compartilhar, né, essa credencial de forma nenhuma. Além, claro, de usar sinais como Identity Protection, além, claro, de usar filtros de device, que é algo que já existe, garantir device compliant, que é algo que a gente integra com o Intune, por exemplo. Então, tem uma série de coisas. E outra coisa que a gente tem junto com a IA, aí no que a Lili estava comentando, é os agentes. Então, a gente tem aqui já alguns agentes do Security Copilot que fazem tarefas específicas para o dia a dia da administração de identidade, como, por exemplo, o agente do acesso condicional. O que esse agente faz? Ele é um autônomo que roda todo dia, ele avalia o seu ambiente para dizer quais usuários, quais aplicações estão fora do escopo das políticas de acesso condicional e quais políticas de acesso condicional podem ser combinadas, ou seja, consolidadas para reduzir a complexidade, e também se alguma nova política precisa ser criada seguindo as melhores práticas de segurança. Então, ele é um assessment contínuo do seu ambiente usando IA. E ele sugere as recomendações aqui, como a gente pode ver aqui do lado, né? Ó, recomendações para rever as políticas, criar uma nova política para novos grupos, né? O compliance aqui de macOS. E o mais legal é que quando eu vejo essa sugestão, eu posso com um clique clicar aqui e ele cria para mim, porque o agente tem esse poder. Ele faz o deploy da política para mim e eu consigo acompanhar. Ele também integra com o ServiceNow, ele gera relatórios, eu posso conversar com o agente, então eu posso perguntar para o agente, agente, o que essa sugestão aqui, me dá mais detalhes, me explica melhor qual é o possível impacto, né? E ele traz vários detalhes aqui, ó, como o impacto para os usuários, o compliance, e eu posso também revisar a política. Então, quando eu clico aqui no Review Policy, ele me mostra o que ele está sugerindo fazer, ó. O nome da política, se ela está report only, quais são os grupos que vão afetar, quais usuários vão ser excluídos, né, quais recursos vão ser protegidos. E aí eu posso, claro, criar aqui. Então, é uma forma muito legal de como a IA ajuda a gente a manter o ambiente, né, e a parte de identidade e acesso, principalmente essa proteção de multifator, mais segura. Muito bom. Muito obrigada, Rodrigo. Vou parar aqui o compartilhamento e aí a gente segue com as perguntas. Tá jóia. Então, tem mais perguntas, né? A gente, acho que a próxima pergunta eu vou fazer para o Marcos. Marcos, né? Muita gente pergunta isso. Então, como posso manter meu computador e celular seguros no dia a dia, né? Por exemplo, é mesmo necessário atualizar tão frequentemente? E os antivírus, né? A gente ainda precisa? Então, queria que você abordasse um pouquinho, né, desse tema, quando você responder essa pergunta.
Obrigada. Legal, imagina. Obrigado, gente. Boa tarde aí, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem nessa gravação, ou obrigado aí pelos que estão presentes aqui com a gente nesse formato novo aqui, com os desafios que estamos tendo, mas está sendo bem legal, tá? Gente, claro, a parte de atualização continua super importante cada vez mais, né? Então, a gente, há algumas semanas, né, encerramos o suporte para o Windows 10, que foi um sistema operacional que a gente lançou lá em 2015 e que revolucionou realmente a forma, né, que a gente leva a segurança e entrega a gestão para endpoints, né, do ponto de vista de dispositivos Windows. Então, a gente já teve esse grande salto, né, a 22H2 foi a última suportada, não tem mais atualização de segurança. Então, de novo, né, para quem ainda está com Windows 10, busquem já os caminhos suportados ali para a gente mover para o Windows 11, que inclusive é gratuito, desde que o hardware tenha essa capacidade, tá? E falando de atualizações de segurança, a gente pode pensar que cada correção de bug, né, ou cada correção de falha de software, ou melhoria até de produto, né, que a gente inclui nas atualizações mensais, são super importantes, né? Então, eles podem ajudar o usuário tanto a melhorar a experiência do dia a dia dele, com novas funcionalidades, correção de bugs, como eu já mencionei, como correções de falhas críticas de segurança, né? Então, mensalmente, a Microsoft divulga, né, publicamente, e tanto que a gente brinca, né, tanto o pessoal do lado bem aqui, os defensores, né, os defenders do lado da Microsoft aqui, quanto os atacantes estão olhando para isso também. Então, quando uma vulnerabilidade é descoberta, né, e ela é tornada pública, seja pela Microsoft, seja por outras organizações, todo mundo corre atrás para explorar isso. Tá? Então, é super importante que todos os dispositivos que vocês utilizam, né, seja, de novo, computadores com Windows, dispositivos da Apple como macOS, o iPadOS, iPhone, etc., dispositivos Android, dispositivos Linux, sim, temos vulnerabilidades para Linux também, né? Então é importante manter tudo atualizado, porque o atacante vai usar essa mínima falha para explorar, e basta um dispositivo não atualizado dentro de uma organização, né, saindo ali do mundo pessoal, indo para o mundo corporativo, para que seja uma brecha de ataque, né, e que ele explore ali outros caminhos. Até se vocês pararem para pensar, recentemente, né, pelo menos quando eu estava ali no time de adoção, suporte, né, tive uma infeliz oportunidade de participar de uma grande crise que a gente teve com o WannaCry. Acho que alguns de vocês que estão aqui lembram bem, foi bem impactante, muita gente saiu correndo para os clientes, né, para tentar apoiar, tanto quem era funcionário, a gente do lado da Microsoft, e foi bem triste, assim, no final das contas, né, porque os atacantes, né, o cenário que a gente viu aqui, principalmente olhando para o cenário no Brasil, foram de clientes que deixaram de aplicar uma correção que tinha sido anunciada em março. E a crise da WannaCry, eu nunca vou esquecer, porque foi no Dia das Mães, né? Eu estava no churrasco com a minha mãe, lá em família, a gente saiu correndo, tive que parar ali para cliente apoiar, os clientes a tentarem mitigar. Mas não era um zero day, né? Não foi uma vulnerabilidade descoberta naquela semana, naquele dia. Então, isso... Dia das Mães é em maio, né? Dia das Mães, calendário brasileiro aqui, né? Em maio, e é uma vulnerabilidade, né, do SMB, do Serviço de Compartilhamento de Arquivos, que havia sido divulgada, posso estar errado ali, mas acho que foi por volta de março, já tinha pelo menos uns 2 meses. Tinha correção para aquele problema, e muitas empresas, infelizmente, não cumpriram, né, o calendário ali de updates. Então, assim, fazer o básico bem feito, né? Se a gente fizer o básico bem feito, a gente já elimina uma série de oportunidades de ataque, tá? E indo na linha do antivírus, né, que a Fernanda trouxe aqui também, quando a gente fala da nossa solução, né, do Defender for Endpoint e outras soluções de antivírus de nova geração e do mercado também, muitas delas não atuam mais como eram antivírus há 10 anos atrás, né? Que dependiam ali de uma assinatura que trouxesse ali qualquer lista de arquivos, né, que são considerados vulneráveis, né? Então, muitos deles hoje são conectados à nuvem, né, e ficam realmente abertos e usam inteligência artificial também,
machine learning para atuar e bloquear qualquer movimento inesperado que aconteça dentro da sua organização. Então, é super importante também para as organizações que elas tenham soluções desse tipo. A gente gostaria que fosse a nossa, se não for da Microsoft, que sejam soluções equivalentes, né, que tragam esse nível de proteção para vocês, tá? Justamente porque ela pode interromper um ataque, né? Então, ali no primeiro, segundo dispositivo, ela detecta, traz aquele sinal, né, de mudança de comportamento e já isola aquele equipamento para impedir que o atacante consiga proliferar, tá? Então, expandir o ataque dele ali, usando movimentação lateral e outras técnicas. E falando um pouco de boas práticas, né, a gente pode trazer também algumas regrinhas importantes, né? Então, primeiro, antivírus, né, alguma solução de EDR, né, que já é uma evolução do antivírus tradicional ali instalado, manter as atualizações de sistema operacional, né, e, de novo, independente da plataforma. Quando a gente fala de aplicativos, né, acho que todo mundo aqui, em algum período da infância ou adolescência, usou fontes não confiáveis de instalação de aplicativos, né? Acho que todo mundo, quem já está na idade adulta, como nós quatro aqui, hoje em dia já não faz mais isso. Mas falando sério aqui, pessoal, não é. Você traz um risco para a sua organização se você pega simplesmente um pendrive que alguém te entregou ali em algum canto para instalar um executável, né? Ou recebe um link, casos pessoais, né? Uma pessoa da minha família recebeu um link no WhatsApp para instalação de um arquivo APK, né? O APK é um instalador de aplicativo do lado do Android, né? A pessoa clicou e tal, e, cara, foi em segundos, assim, ela perdeu o controle do WhatsApp dela, ela me ligou, pedi para ela apagar, né, o celular ali, e foi isso, foi traumático, ela perdeu muitas informações e isso pode acontecer com todo mundo. Às vezes, no momento de distração, né, a gente está todo momento ali conectado, né, em rede social, e conectado no trabalho, às vezes a gente se distrai e acaba caindo no phishing, né, que acaba sendo uma forma ali de ataque, tá? Então, cuidado, né, com os dispositivos USBs, com lojas não confiáveis, faça a instalação de aplicativos sempre de fontes confiáveis. Maravilha. Acho que é isso, Pedro. Marcos, você quer fazer já a sua demonstração desse tema? Vamos lá, gente. Indo na linha dos pontos que a gente tocou aqui, compartilhar minha tela com vocês. Confirmando aí que estão vendo. Sim. Beleza. Bom, pessoal, coloquei algumas demos rápidas aqui, tá? A ideia da nossa sessão de hoje é nem ser tão profunda ali do ponto de vista técnico, mas realmente fazer um lembrete, né, reforçar algumas mensagens, tá? Então, quando a gente fala de resposta a incidentes de segurança, né, que foi o que eu comentei ali sobre o EDR, né, uma solução de antivírus mais moderna, né, que possa ajudar vocês, a gente traz aqui o exemplo de uma visão do Defender for Endpoint, né? Então, quando eu olho para o portal do Microsoft Defender, como que eu faço investigação? Então, aqui eu consigo ver os alertas, né? Os incidentes de segurança que estão acontecendo no meu ambiente, né? No ambiente que vocês fazem a gestão. Aqui eu tenho diversos incidentes que estão acontecendo nesse momento, e eu consigo fazer um drill down, né? Explorar ali com mais detalhes um deles, tá? Então, nesse caso, a gente tem aqui um ataque, né, de infiltração, né, de informação, onde eu tenho alguns componentes atuando, né? Então, tem política de DLP, que bloqueou ali o USB, tem uma política de DLP ali que também descobriu que tem um documento sensível relacionado a um assistente de IA, tá, nesse documento. E depois a gente vê também atividades de IP suspeitos, né, de que a gente chama de Tor ali, tá bom? E, por último, o logon de um IP também ali já suspeito. Então, a gente consegue ver realmente um mapa, né, de todo o ataque, de tudo que está acontecendo, como que esse ataque foi espalhando, né, dentro do seu ambiente, tá?
E usando o Defender, a gente também consegue tomar ações nesse dispositivo que é gerenciado. Tá? Aqui no caso, por exemplo, a gente poderia forçar um scan de antivírus, forçar até isolar esse equipamento, né? Seja através do firewall de host dele mesmo, bloquear para que nenhum outro equipamento se comunique com ele, né? Você acaba isolando aquele usuário, mas também isola o atacante, tá? Então, só uma das visões que a gente pode ter dentro de uma solução como o Defender. Um outro caso, né, que a gente pode ilustrar aqui é a parte de gestão de aplicações como Intune, né? Então, quando eu olho para o Intune, e aí estou dando o exemplo aqui em relação ao Windows, né, mas poderia ser qualquer outra das plataformas gerenciadas, eu pego um app, né, que ele já é distribuído ali para o parque como um todo, né, para um grupo bem definido, e eu consigo definir qual que vai ser a maneira de entrega do aplicativo, tá? Então, eu posso entregar esse aplicativo aqui de forma mandatória, né? Então, definir ali que essa é uma aplicação urgente, por exemplo, ou saiu um zero day em cima dessa aplicação de terceiro e eu necessito ali fazer uma entrega, tá? De forma mais urgente ou de forma mandatória, não precisaria nem ser urgente, né? Mas de forma mandatória. Eu também tenho a opção de deixar o aplicativo disponível, né? Então, pensando num cenário que não seja urgente, ali para o usuário instalar quando ele quiser. E, por fim, a gente também tem a capacidade aqui de desinstalar o aplicativo, tá? Então, vamos pensar que, por algum motivo, algumas pessoas instalaram algum aplicativo que não é seguro, né? Vocês definiram dentro da organização que não é seguro, você consegue também fazer um deploy, né? Uma requisição de desinstalação desse aplicativo de forma centralizada através do Intune. Tá? Então, justamente para garantir que seu parque de equipamentos corporativos, né, tenha realmente só os aplicativos que você confia. E, por último, eu queria também mostrar um pouco para vocês como a gente aplica o conceito de Zero Trust, né, que acho que é algo que a gente fala já há bastante tempo, na solução do Windows 365. Tá? Então, quando eu falo de Windows 365, é a nossa solução de PC na nuvem, né, uma solução SaaS, que traz ali o benefício, né, de entregar um PC para o usuário, seja para cenários de dispositivos que o dispositivo físico, né, que ele usa para acessar o VDI é um dispositivo pessoal, um dispositivo de colaboradores terceirizados, etc. Tá? Então, quando a gente fala de Zero Trust, né, a gente acabei colocando aqui um slide mais como uma referência de arquitetura base aqui do Windows 365. Então, aqui nesse cenário, a gente está criando uma máquina, né, que ela é ingressada no Entra, né, então ela é intra-joint, e utiliza a rede gerenciada pela Microsoft. Então, é um modelo ideal, realmente, de SaaS, tá? Software como serviço. Então, nesse cenário, a Microsoft faz a gestão completa da solução. Né? É basicamente a diferença que a comparação, né, que a gente faz ali entre o Exchange On-Premises e o Exchange Online dentro do Office 365. Então, você só atribui uma licença para o usuário, cria a política de provisionamento e ele tem a máquina dele ali disponível, sem que você precise se preocupar em gerenciar a rede, tem um AD On-Premises, né? Lógico, a gente, quando fala de AD On-Premises, tem um sincronismo geralmente da conta de usuário, mas o dispositivo não precisa existir no AD, tá? E o que a gente usa de Zero Trust quando eu olho para esse cenário, tá? A gente pode usar os recursos de acesso condicional, né, como o Rodrigo mencionou ali. Então, acesso condicional para exigir MFA e ainda adicionar o recurso de Token Protection, né, que é uma das opções, né, dentre aquelas que o Rodrigo mencionou. A ideia do Token Protection é impedir um ataque, né, que é o ataque de roubo de token. Né? Então, quando a gente fala da pessoa fazer acesso à solução a partir de um dispositivo pessoal, né, ou seja, um dispositivo que não é gerenciado, você pode incluir ali um controle adicional, tá? Além disso, a gente também pode pensar, né, que o acesso a esse Cloud PC pode ser feito
através de um smartphone, né, com iOS, Android, um tablet. Então, a gente pode também aplicar políticas de MAM, né, política de proteção de aplicativo, em cima do aplicativo que é utilizado para acesso ao Windows 365, ao Azure Virtual Desktop, que é o Windows App. Tá? Então, a gente consegue criar políticas para esse aplicativo para impedir ações como copiar e colar, redirecionamento de periféricos, né, e tudo mais. Tá? E do ponto de vista de antivírus, né, o EDR, né, então quando a gente fala do Windows 365, ele acaba tendo como base ali os recursos do Entra-ID, né, do Intune, e que são totalmente ali integráveis com as nossas soluções de segurança. Tá? Então a gente tem baselines de segurança específicos para essa solução, né, a gente pode criar as políticas de conformidade ali no Intune, tem integração com o Purview para colocar essa máquina aqui sobre revisão, né? Então, surgiu algum tipo de ataque, o time precisa de uma investigação forense, né? Você consegue bloquear o acesso a essa máquina, criar uma cópia dela, né, numa storage account no Azure, para conduzir ali uma investigação, tá bom? Além, obviamente, de todos os recursos que a gente tem no Purview relacionado à classificação e proteção de documentos, né, DLP e tudo mais. Tá? E acho que o último item, né, relacionado aqui ainda à parte do Windows 365, que não é só para o Windows 365, né, mas para as demais soluções gerenciadas em conjunto com o Intune, né, a gente tem integração com o Copilot de segurança, né, inclusive agora com a funcionalidade do Copilot no Intune para gerar ações, né, questionamentos ali em relação ao Windows 365 também. Bom, acho que era isso, Fê, que eu tenho aqui do meu lado. Maravilha, Marcos. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vou continuar aqui e nós temos mais uma pergunta agora, né? Essa pergunta, Lili, é voltada sobre a proteção de dados, tá? E, então, uma dúvida comum seria como proteger minhas informações as informações confidenciais da empresa e até, né, dados pessoais. O que fazermos, no caso, se enviarmos algo sensível para o lugar errado? Então, se você puder nos ajudar. Essa é uma ótima pergunta, e é uma pergunta muito importante, que eu acredito que todas as organizações, e nós também como pessoas, né, como contribuindo aí para a sociedade, a gente também tem que fazer esse mesmo tipo de pergunta. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa entender o que é importante. A gente chama isso de joias da coroa, a gente chama isso de informação sensível, classificada, enfim. Todas as informações que são relevantes para essa organização, elas merecem e precisam ser tratadas como algum tipo de sensibilidade. Existe mais de uma forma de fazer isso. A primeira seria por utilização do que a gente chama de rótulos de confidencialidade, onde você aplica uma identificação para aquela informação com base numa taxonomia que você já pode estar utilizando. Por exemplo, algumas organizações como a própria Microsoft, a gente internamente, quando a gente cria qualquer documento aqui, ela já vem por padrão como confidencial, que é muito interessante aí com o nosso projeto de segurança avançada. O que a gente faz é que qualquer documentação ou qualquer informação gerada por alguém, algum colaborador ou colaboradora da Microsoft, já sai com esse rótulo ali de confidencialidade. Além disso, a gente tem também a inspeção da informação por conteúdo. Aí o negócio começa a ficar interessante, Fer, porque a gente traz esses mecanismos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para examinar um documento, entender se aquele documento ele traz algum conteúdo sensível ou não. Uma vez que você tem essa identificação, aí fica bem interessante, e eu vou aproveitar aqui para trazer a minha tela, para mostrar para vocês, lá no Purview, como é que funciona essa interação. Então, o que eu estava falando para vocês, eu acredito que vocês já deve estar começando a aparecer aí na tela de vocês, a gente tem esses classificadores, né, os diversos tipos de informações sensíveis, e aqui a gente já traz um camalhaço de tipos de informações sensíveis, tem mais de 300 aqui que já estão disponíveis para vocês. Além desses tipos de informações sensíveis, a gente pode fazer essa classificação por algum tipo de conjunto de informações. Isso se aplica muito à legislação brasileira de proteção e privacidade de dados. Por quê? Porque
às vezes uma informação isolada, como apenas o nome de uma pessoa ou o endereço de uma pessoa, não necessariamente significa que é uma informação sensível. Mas quando combinada e trazendo algum tipo de informação, por exemplo, o endereço combinado com a foto, o número do passaporte e uma atividade que a pessoa esteja comprometida, esteja participando, por exemplo, aí sim ela forma uma informação sensível em relação à nossa legislação. E para isso a gente tem outros tipos de classificadores. O classificador treinável é um dos meus favoritos porque ele já traz isso meio que pronto para a gente. Então eu não preciso fazer essa combinação, eu posso utilizar alguns deles. Para as empresas que utilizam aí estão fazendo desenvolvimento de código, por exemplo, a gente tem um classificador treinável que consegue detectar, por exemplo, código-fonte, código de programação. Então, se você vier lá no código de programação, essa aqui, ó, source code, você vai ver que a gente consegue detectar códigos em C, C++, Clojure, trabalhei com isso aqui já no passado, e alguns outros Python, enfim. A gente olha para aquela informação no contexto onde ela está, a gente identifica essa informação e depois, para responder a pergunta da Fê de forma completa, a gente amarra essas informações sensíveis a uma política de segurança. E essa política, ela vem parar aqui nessa ferramenta chamada de ferramenta de perda de prevenção de informação, que é o nosso DLP, ou, como eu disse, perda de informação, proteção de perda de informação. Aqui, o negócio fica bem interessante, porque a gente consegue combinar critérios para fazer essa definição do que pode ou não ser exportado ou ser enviado de uma determinada plataforma para outra. Se eu for utilizar aqui uma política, por exemplo, a gente já tem algumas que já são pré-adicionadas, eu posso dar uma olhada aqui com mais detalhes nessa política aqui em específico, que é uma política para prevenção de informações sensíveis serem enviadas através do browser para diversas AI generativas por aí. Inclusive, a gente já tem, eu vou mostrar depois para vocês, um número bem grande de informações de AIs que estão disponíveis via browser. O que eu estou fazendo aqui, se vocês olharem com detalhes, eu estou inspecionando informações que estão vindo de dispositivos. E olha que legal, gente. O legal da Microsoft é que a gente consegue conectar tudo. Tudo que vocês viram ali na identidade que o Rodrigo falou e o que está vindo do Intune, que o Marquinhos falou, da máquina Windows, ela está trazendo essa informação porque eu consigo ter essa visibilidade no portal de proteção de dados. Então, essa informação que está vindo lá das minhas máquinas, que estão no meu ambiente, elas estão visíveis aqui. Se eu vier aqui, eu vou conseguir ver as máquinas que eu quero que participem dessa política. Enfim, essa integração é fantástica. E eu gosto muito dessa integração, porque no final do dia, quando você precisa responder alguns incidentes, você precisa trazer essa informação rápida de diversos ambientes. E graças a essa integração, eu consigo bater lá na porta do Intune e perguntar que máquina que é, ela estava vulnerável, ela tinha sido remediada, que nem o Marquinhos falou de um incidente. Imagina, esse incidente vai precisar ser investigado, ele vai precisar olhar que tipo de máquina que foi afetada, se aquela máquina estava ou não na lista de máquinas que estavam vulneráveis, se alguma ação foi tomada, enfim, toda essa investigação que acontece durante o incidente. Aqui estou trazendo informação do dispositivo, eu consigo dar uma olhada aqui na política e ver qual que foi o desenho feito para essa política. E olha que interessante, tem muitos classificadores aqui em uso. Até fica aí uma recomendação, a gente traz bastante classificadores nessas políticas aí que a gente chama prontas, né, na prateleira para você escolher. E a nossa recomendação é que você passe um tempinho aqui olhando o que é importante para vocês, para a organização de vocês. Você não precisa trazer, por exemplo, o tipo de informação de imposto relacionado à Austrália. A gente classifica, a gente acha isso para você, mas se você não tem negócios na Austrália, ou não tem nenhuma pessoa que esteja trazendo esse tipo de informação sensível, você pode vir aqui e simplesmente remover isso aqui da sua política. E essa é uma boa prática, já que você vai trazer somente informações que são relevantes para você. E uma vez que você dá um salvar aqui, o next seria simplesmente escolher se você quer implementar essa política primeira em modo de teste,
altamente recomendável fazer alguns testes, porque todas as políticas merecem ajustes finos, né? Alguns departamentos da sua organização podem levantar a mão e dizer assim, olha, eu costumava mandar esse e-mail, mas eu envio só uma vez por mês, eu vi que eu fui bloqueado, então o que aconteceu? Vai ter um ticket aí para o time de segurança e TI ter que trabalhar. Para evitar esse tipo de cenário, a gente faz o quê? A gente primeiro coloca essas políticas em modo de auditoria ou modo de teste e simulação, e você vai começar a receber aí o feedback, a retroalimentação aí de todos os diversos departamentos da organização, e daí você toma uma decisão se essa política precisa de ajustes. Talvez aquela informação da Austrália seja necessária, e aquela informação sobre, não sei, a Indonésia não seja necessária. Então, aí você faz esses ajustes finos. Uma vez que você já testou e fez esses ajustes, é só mover a sua política depois para modo de produção. E daí você pode escolher ainda novamente, porque é bastante granular, se você quer a sua política operando em modo de bloqueio com avisos, modo de bloqueio total, ou até em modo permissivo. Pode passar, mas gera ali um log para eu entender o que está acontecendo. Então, eu falei aqui um pouquinho sobre os classificadores de informação, eu falei brevemente sobre uma política de DLP, e essa pequena demo aqui eu vou encerrar com isso aqui, ó, que é o nosso DSPM para IA. O que essa ferramenta faz? Ela nasceu não faz muito tempo, é uma ferramenta que está aqui há pouco tempo estou falando assim, em termos de mercado, vamos dizer aí, pelo menos um ano, mais ou menos. É uma ferramenta que ela foi criada com esse boom, essa explosão de informações indo para as AI generativas. Eu vou soltar, eu vou parar de compartilhar e vou... Oi? Lili, sem querer te cortar, aproveitar até para trazer, que foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui, e eu tô vendo que você vai abordar, né, esse tema agora. Então, né, o Júlio, ele falou que tem gostado bastante, né, com o avanço da Microsoft com o DSPM para AI. Ele tem falado bastante para a comunidade brasileira, eles têm se mostrado bem preocupados e interessados em como proteger os dados deles na era da IA. Então, eu sei que você vai cobrir esse assunto agora, queria só trazer esse comentário para adicionar. Adorei, Júlio. Obrigada pela interação. É isso mesmo, vamos interagir. E assim, não é uma preocupação, e eu gosto muito da sua pergunta, significa que vocês estão fazendo alguma coisa a respeito. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela vai trazer um contexto interessante. Olha só, eu soltei para uma outra plataforma. Lembra que eu comentei com vocês que as plataformas da Microsoft são integradas? Então, na plataforma integrada da Microsoft, você pode ir lá na plataforma de segurança, e eu já vou voltar no DSPM daqui um segundinho, Júlio. E você pode olhar aqui dentro do security.microsoft.com e você for lá no catálogo de aplicações, vocês vão ver que esse aqui é o meu ambiente de demo, né? Eu posso vir aqui em categorias, eu quero mostrar para vocês um negócio que é super interessante. Se eu filtrar aqui por AI generativa, olha a quantidade de AI generativa que a gente encontra aqui, ó. 1.196 itens. Quando eu comecei a falar desse filtro, a gente tinha 200. Passou, acho que tipo um mês, a gente tinha 400. Eu tô falando de 6 meses atrás. A quantidade de AI generativa via browser que está disponível hoje é incrível. E aí, casa com a pergunta que a gente tinha feito para o Rodrigo anteriormente, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui em termos de identidade, né? Quem que está acessando o que e onde? Agora eu vou voltar lá para o Purview para mostrar isso para vocês. Aqui nessa plataforma, então, vamos supor que eu pegue aqui uma IA, deixa eu ver uma que eu não conheço ainda. Eu não conheço a metade, né? Não conheço 80%. Se eu vier nessa aqui chamada CodeRabbit, a Microsoft faz essa pré-análise aqui para vocês, então vocês estão vendo aqui que a nota geral foi 3, significa que em termos de segurança, a gente viu que ele implementa alguns termos de segurança, o Rodrigo já deve estar dando uma olhada aqui, ó, tem um MFA aqui, né, Rodrigo, mas vamos ver o que mais, ó, não tem suporte para as definições das permissões, ou seja, tem o MFA, mas a gente não sabe como que esse MFA está sendo suportado, enfim. Em relação à conformidade, o que é ter um SOC 2? É ter um relatório que diz como que eles qual foi o resultado da auditoria deles, né? Então, teve uma auditoria externa que foi lá, observou a ferramenta e deu uma nota e colocou isso, e daí você pode ler esse SOC 2, essa informação, para tomar uma decisão se você aceita ou não os riscos associados aos resultados da auditoria para a sua organização. Enfim, a gente faz esse trabalho para vocês. Eu já fiz esse trabalho
contar para vocês. Eu fiz esse trabalho à mão, levou de 6 a 8 meses para eu terminar uma análise que não chega próximo ao que é feito aqui. E depois eu mandava o meu relatório para o pessoal de segurança e eles tomavam uma decisão se isso aqui era uma ferramenta que poderia ser utilizada, né? Então, eu sancionaria essa ferramenta, dizendo, vai lá, não tem problema, os riscos aqui a gente aceita, ou não aceito esses riscos, eu não vou permitir. E a gente faz isso de forma automática hoje, ou seja, ainda que tenha 1.200 IAs aí aparecendo no browser, eu posso tomar uma decisão sobre elas podem habitar aí o meu ambiente ou não. Voltando ali para dentro do Purview, eu vou voltar ali para a telinha do Purview para mostrar para vocês, por que eu trouxe esse contexto? Primeiro, para vocês entenderem que tem muita IA por aí. Muitas pessoas perguntam para a gente na Microsoft sobre, mas eu vou bloquear o ChatGPT, eu vou bloquear o Copilot, eu vou bloquear o Gemini, e vai resolver. Eu sinto muito trazer essa informação, dificilmente vai resolver, porque a gente tem 1.100, se você bloquear 3, você tem mais 1.000 para lutar contra, entendeu? Então, qual é a pegada aqui? O que é importante? É você entender o que é importante para a sua organização e daí você criar essas políticas para prevenir essa informação de ir para um ambiente que você não quer. Porque é difícil você lutar contra um crescimento tão grande, tão exponencial de diferentes reais que estão por aí. Então, espero que se toque um pouco aí no que você está mencionando, Júlio, porque o DSPM para AI, ele foi criado para fazer isso, para olhar para o que é sensível e como está indo para o ambiente externo. O que você pode ver aqui? A gente tem sensibilidade através de gráficos, que vai mostrar para vocês, ó, aqui eu tenho informações sensíveis que estão sendo mandadas para aplicações IA. Aqui eu tenho interações com outras aplicações IA. Esses gráficos estão sempre sendo atualizados. E o interessante, eu gosto de vir aqui no Activity Explorer, porque aqui ele me traz informações, por exemplo, estou fazendo tudo aqui no live, né? Então, vou voltar aqui um pouquinho para ver o que eu tenho de interações aqui. Já me mostrou que eu tenho alguns tipos de informações sensíveis que eu andei mandando para IA. O que eu fiz aqui nessa interação, né? Olha que legal, eu trago prompt, então eu consigo ver, que bom que foi um prompt super comportadinho aqui que eu fiz, né? Porque eu faço uns prompts malucos para testar no meu lab. Mas aqui eu estou perguntando o que é essa foto, né? E daí falou aqui, eu encontrei informação sensível no que você mandou, Liliane. Então, eu consigo olhar, ele falou assim, tem nomes que você colocou, enfim, isso aqui estava na sua lista de coisas importantes, suas joias da coroa, dá uma olhada aí. Enfim, era um pouquinho do que eu queria mostrar. A gente tem um ambiente bem interessante aí de diversas ferramentas que vão ajudar nessa adoção responsável de IA. Faça essas perguntas para as pessoas que vocês estão interagindo, para quem está entregando essas ferramentas para vocês. A Microsoft tem os 6 princípios de AI responsável, o que significa que a gente passa bastante tempo pensando em como a gente vai proteger essas informações para que você possa usar o Copilot de forma segura. Mas essa pergunta é válida para todas as soluções que vocês estão adotando. E, como eu disse na conferência ontem, não é só o que vocês estão escolhendo adotar, é o que está sendo escolhido por você, em nome de vocês, né? Vai vir um monte de ferramenta com bastante AI embutida, por isso é importante você fazer esse casamento dessas plataformas que a gente falou, que vem lá da identidade do que o Rodrigo falou, o que vem lá do dispositivo final, que é o que o Marcos falou, e as ferramentas de proteção de dados que a gente mostrou. Acho que é Maravilha. Isso, Fê. Espero ter respondido a pergunta do Júlio aí. Sim, e eu não tinha noção já desse avanço da quantidade de IA generativa, né? Então, tá indo muito rápido. Bom, eu tenho mais uma pergunta e eu vou estar fazendo aqui, acredito que o Marcos possa nos ajudar com essa daí, ou alguém, todos vocês podem contribuir. Mas eu queria falar um pouquinho, né, dessa pergunta, ela vem em relação à iniciativa do SFI, né, que é o Secure Future Initiative da Microsoft. Ela tem sido bastante mencionada, né, como parte dos esforços, né, de segurança. Então, eu queria que falasse um pouquinho o que é exatamente essa iniciativa e como ela contribui, né, para melhorar a segurança cibernética nas empresas, inclusive, né, no Brasil. Então, Marcos, não sei se você quer endereçar essa, ou Rodrigo, Liliane, isso é para todos vocês, a gente falar um pouquinho da iniciativa do SFI. Pode ser.
se o Rodrigo quer falar também, mas acho que cada um pode falar um pouco. Vou fazer uma introdução e aí vocês complementam, tá? Bem, primeiro, para todo mundo estar na mesma página, né? O SFI, ou Iniciativa do Futuro Seguro, é uma iniciativa que a Microsoft lançou no ano passado, né? Se eu não estou enganado, o Satya anunciou isso. É a maior iniciativa de cibersegurança do mundo, tá? A Microsoft tem mais de 30 mil engenheiros trabalhando nessa iniciativa. E qual que é a ideia dela? Basicamente, a Microsoft revisar tudo que ela tem internamente do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de processo, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de ambientes que os funcionários usam, né? Eu, o Marcos, a Fernanda, a Lili, cada um de nós tem seu ambiente de lab, onde a gente testa algumas coisas, e garantir que tudo isso está seguro, que tudo isso segue alguns princípios básicos de segurança, né? Então é um esforço gigante que a Microsoft está fazendo desde o ano passado, e acho que já está na terceira ou quarta onda, se eu não estou enganado, de garantir que tudo que os funcionários da Microsoft fazem, tudo que a Microsoft desenvolve, tudo que a gente usa internamente e todos os dados de clientes que a gente tem internamente estão seguros e não são vulneráveis, né? Então isso vai desde o desenvolvimento de novas soluções que seguem princípios novos de segurança, quanto ao Rodrigo, que tem um ambiente no Azure para fazer uma lab, e ele tem que garantir que esse ambiente dele está seguindo algumas políticas de segurança para que esse ambiente dele não vire um vetor de ataque, né? Porque o grande ponto, e acho que isso é importante todo mundo saber, a Microsoft, claro, ela é uma empresa muito visada, então ela recebe muitos ataques. Os funcionários da Microsoft são pessoas visadas também por atacantes, né? Então existe um esforço de proteger toda essa superfície de ataque para garantir isso, para garantir mais segurança, claro, para a Microsoft, mas mais segurança para os nossos clientes também, né? Para os nossos consumidores também. Porque o serviço que a Microsoft oferece, né, e que ela vende, é baseado em segurança. Então a gente não pode estar aqui falando para vocês, olha, usa acesso condicional porque é mais seguro, enquanto se a gente dentro de casa não segue as melhores práticas de segurança, né? Então a gente está realmente montando essa fundação de segurança internamente e para todos também. Maravilha, é isso mesmo. E aí, só para complementar, Rodrigo, acho que é um ponto importante também, acho que antes da CFI, cada time de produto, né, cada desenvolvedor ali, cada equipe de engenharia acabava cada um olhando para o seu produto, né, e fazendo curso de segurança, etc. Acho que a CFI criou uma barra, né, falou, ó, todo mundo vai ser avaliado nessa régua aqui e todo mundo tem que se adequar, e isso tem relatórios, né, um time de liderança, o Senior Leadership Team ali abaixo do Satya, que olha para isso de tempos em tempos e acompanha a evolução, vê como que está a evolução tanto do ponto de vista interno na Microsoft, quanto dos produtos que a gente entrega para os clientes também, né? Então, só para trazer algumas evoluções, a gente vê recursos que a gente já tinha nos produtos, que os clientes podiam habilitar a hora que eles quisessem, mas que agora se tornaram obrigatórios, né? A gente vê, por exemplo, o MFA, né, do lado do Entra, para diversas soluções, né? Então, administradores, para diversos perfis de usuário, ele se tornou agora um recurso mandatório. Quando eu olho para soluções de Windows na nuvem também, né, tanto o AVD quanto o Windows 365, a simples transferência de arquivos, né, copy-paste, entre um dispositivo utilizado, né, e a VM era algo que demandava, era esperado que cada organização definisse ali como quer controlar isso, né, se quer permitir ou bloquear. Hoje o padrão é bloqueado. Então, assim, o padrão é bloqueado, se a organização quiser, você vai lá, cria uma política e libera, né, permite o copy-paste de um lado para o outro, né, mas o padrão é bloqueio. E no lado do AVD também, no passado, as máquinas criadas no AVD, por padrão, ali já tinham acesso direto à internet. Agora não. Se você quer liberar o acesso, né, você constrói isso. Então, a gente realmente está deixando... aprendeu, né, com o tempo também, eu acho que é aprendizado do lado da Microsoft e evolução das tecnologias também, de deixar o cenário mais restrito, lógico, sem impactar a experiência do usuário, tomando todo cuidado ali com o uso das aplicações, mas deixando realmente a régua de avaliação mais alta. Né?
E eu acho que só para acrescentar, se a gente puder aprender sobre esse trabalho incrível que a Microsoft está fazendo nesse projeto, nessa iniciativa, né, que não é um projeto, o projeto tem fim, isso aí é uma iniciativa de continuidade, o que a gente pode trazer agora para esse mês de conscientização? Acho que é importante a gente pensar em tudo que a gente comentou aqui hoje, é uma amostrinha de diversas áreas de segurança, né, que a gente pode trazer, proteção da informação, proteção da identidade, proteção dos dispositivos, e pensar nisso com carinho, não só para o seu universo organizacional, mas também para as coisas da nossa vida, né, ações que a gente toma para proteção da nossa informação, da nossa identidade, nossas credenciais em instituições financeiras, em diversos serviços que a gente utiliza na internet, e a proteção dos nossos dispositivos, né, você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, não deixa qualquer pessoa também utilizar o seu computador, o seu telefone, é bom pensar, né. Isso mesmo, muito bom, Lili. Bom, obrigada, pessoal. Eu acho que temos tempo, né? Ainda vou fazer mais uma perguntinha aqui. E uma pergunta que eu recebi, acho que seria o Rodrigo. Rodrigo, como que a gente faz para integrar o risco do Purview com o processo de autenticação do Entra? Legal, obrigado pela pergunta. Eu vou demonstrar aqui na minha tela, e vou até aproveitar para ligar com outro comentário que a Lili fez durante essa demo. Mas deixa eu compartilhar minha tela aqui e para mostrar para vocês. Dentro do acesso condicional, a gente já tem uma integração nativa com o Purview. Isso é muito legal. Então, o cliente que tem Purview e usa o Entra, ele já tem essa integração nativa, ele não precisa habilitar nada. E o que ele faz? Durante a criação de políticas ou edição das políticas de acesso condicional, existe uma nova condição que pode ser habilitada, que é essa condição chamada de Insider Risk. Então, o Insider Risk, ele traz todo o dado de atividade de risco do Purview para a decisão da autenticação. Então, eu posso usar isso aqui para forçar um método de autenticação. Se o cara tiver o risco alto do Purview, eu bloqueio, eu forço uma autenticação mais segura com outro método, né? Então, quando eu configuro aqui, eu defino o nível, né? Elevado, moderado ou menor, né? Isso aqui baseado nos níveis que estão definidos lá no Purview. E ele vai comparar. Então, durante a autenticação do usuário, o Rodrigo está autenticando, ele vai fazer uma checagem, ver qual que é o nível de insider risk que o usuário tem lá no Purview, e baseado nisso você toma a decisão ou não de autenticação, ou de forçar um determinado método de autenticação, como eu dei o exemplo da autenticação usando passkey, né, ou passwordless no começo da demo. Então, essa é uma forma muito legal de você trazer essa integração entre Purview e Entra, assim como a gente já tem integração com o Intune, né, através dos Grant Controls aqui. Deixa eu até mostrar isso só para reforçar, né, que é a capacidade de você marcar aqui o Require Device Compliant, né. Então, quando você marca isso aqui, você já está dizendo para o Entra, olha, usa os sinais de Device Compliant lá do Intune, das políticas do Intune, para garantir ou para autenticar o usuário, né. Então, ou seja, a gente consegue combinar os três mundos aí, Intune, Purview, e entra no mesmo processo de autenticação para tomada de decisão e garantir um acesso mais seguro para o usuário, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, e aí não relacionada a isso, mas relacionada à parte de IA, que a Lili trouxe, a gente já tem no Entra visibilidade das identidades de agentes, tá? Então isso é uma coisa que o Entra já disponibiliza hoje. Quando você vem aqui na parte de Enterprise Application, se eu mudar aqui o tipo de aplicação, eu tenho agora um novo tipo chamado Agent ID. Vou dar um zoom aqui para todo mundo ver. O Agent ID aqui. E quando eu seleciono ele aqui, ele já mostra quais identidades de agente existem no meu tenant. E isso é gratuito, tá? Isso aqui não depende de uma licença. Então, eu recomendo para quem está assistindo a gente aí que vá no tenant de Entra de vocês e faça esse exercício. Vocês vão ver se já tem agentes sendo criados ou não. Que tipos de agente vem daqui? Agentes do Copilot Studio e agentes do AI Foundry. Então, para clientes que usam AI Foundry e Copilot Studio, isso já nasce aqui dentro do Entra. E a ideia é adicionar mais funções de governança, mais funções de segurança em cima dessas identidades, inclusive trazer identidades de outras plataformas, né, de agente, porque não existe só a Microsoft, existem outras empresas fazendo isso. Então, usar o Entra como um hub, né,
de gestão dessas identidades de agentes para garantir segurança e compliance para isso. E, além disso, existe uma terceira coisa que eu queria comentar, que é para clientes que usam a solução de SaaS da Microsoft, que é o Entra Internet Access e o Entra Private Access, ele tem uma capacidade de descoberta de IA. Então, como a Lili falou, tem milhares de soluções de IA hoje. Não é só ChatGPT, DeepSeek e Gemini. Existe um monte de coisa. E essa funcionalidade de SaaS, aquela proteção na camada de rede, ela consegue descobrir quais soluções de IA o seu usuário está acessando. Você pode criar políticas para, aí sim, bloquear de forma efetiva isso, fazer proteção de gestão de prompt, fazer proteção de ataques que são específicos para IA. Isso tudo parte do Entra Internet Access e Entra Private Access também. Infelizmente, eu não tenho uma demo disso aqui para mostrar, mas isso existe dentro da plataforma do Microsoft Entra, tá? Ô, Rodrigo, até fazendo uma pausa aqui, acho que todos nós já entraram em alguma reunião com um cliente que aparece, de repente, ali um bot de IA para gravar a reunião que você não sabe para onde vai, né? Então, quando você tem as soluções corporativas, tudo bem, né? Como o Copilot e outras, mas às vezes tem pessoas que optam por algumas IAs públicas. Isso daqui gera um resumo de reunião rápido para mim, vou utilizar. Legal. Onde esse dado fica salvo, por quanto tempo, quem controla, né? Ainda mais pensando em GDPR, né, na Europa, ou LGPD aqui no Brasil. É importante ter controle sobre isso também quando a gente fala de dados de consumidor, mas também dados entre organizações, né? E até para combinar com o assunto de data protection da Lili, e se a pessoa pega uma planilha de trabalho e sobe no ChatGPT, porque ela quer fazer alguma coisa que ela não está conseguindo e quer ver se o ChatGPT traz para ela os insights, sabe? Sobe um documento do Word. Então, esse tipo de proteção básica é algo que a gente consegue fazer hoje também dentro da suíte Microsoft, né? Combinando por view, combinando Entra, combinando Endpoint Protection, né? Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer nesse sentido. Isso é uma coisa que a Microsoft chama segurança para IA, né? Então, é você usar ferramentas para garantir o uso seguro da inteligência artificial. Porque tem outro conceito também que a gente chama de IA para segurança, que é o que eu mostrei, por exemplo, do agente do Copilot, né? O agente de acesso condicional. Eu estou usando a IA para manter o meu ambiente mais seguro. Ao contrário disso, o que eu uso de ferramentas e de soluções e processos para garantir o uso seguro da IA na minha empresa e impedir que as pessoas usem uma ferramenta X, né, para subir dados e que esses dados eventualmente vazem, né, que seria o pior cenário. Maravilha. Muito, muito obrigado. Então, estamos chegando ao fim, né? Estamos aqui já nos aproximando do final do horário que a gente tinha marcado para essa sessão. Eu queria muito agradecer, né, a todos os especialistas, Marcos, Rodrigo e Liliane, por essa aula que vocês deram aqui. Muito obrigada. E queria falar para vocês que ficaram com a gente até o final, muito obrigada. A quem vai estar assistindo depois, quem não, né, pôde participar live, a gente vai estar enviando um e-mail para os que se registraram, né, para que vocês possam responder umas perguntas de survey que seria relacionado ao conteúdo que a gente apresentou, o que é que vocês estão achando. A gente precisa desse feedback, né, para entender o que é que vocês querem ouvir da gente. Aproveitar que nós estamos com esse sponsor, né, o Microsoft Security Community ali, nos apoiando para trazer esses conteúdos em português. Então, quem puder responder esse survey, a gente agradece. A gente tem planejamentos aí, já estava um pouco, né, de temas de próximas sessões, então acredito que a gente traga uma outra sessão trazendo novidades, né, do Microsoft Intune, do Intune Suite com o Windows 365, muita coisa vem mudando, atualizando, né, nesses produtos, então a gente tem planejamento, mas com o feedback de vocês a gente pode planejar as demais sessões. Então, muito obrigada a todos, né? Então, aproveitem todo esse conteúdo, já olhem o ambiente de vocês, o que é que vocês podem fazer para aumentar o nível de segurança aí no ambiente de vocês, né, no trabalho, no ambiente pessoal, nas suas contas de banco, e no que seja, tá? Muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.